Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais uma live aqui com vocês, sempre agradecendo aqueles que nos vê agora, aqueles que vão nos ver depois, né, aqui no Facebook, lá no YouTube, né, a gente sempre consegue, já estamos conseguindo, desculpa, botar o vídeo logo depois que termina, né, nós já colocamos o vídeo lá no, no YouTube, né, nós começamos a tentar fazer o ao vivo lá, mas a minha câmera, né, do computador ela não é muito boa, então daí eu prefiro fazer assim como antigamente nós fazíamos, né, fazer a live aqui, né, e aí publicar lá e vocês podem também deixar os comentários, né, aonde a gente vai. E por isso, por estes comentários, certo? É que nós hoje vamos responder algumas perguntas de alguns irmãos. O vídeo hoje é dúvida dos nossos irmãos, entendeu? Dúvidas daqui, porque assim, ó, quando nós fazemos o vídeo, muita gente deixa comentários. Ah, Thiago, tu falou isso, mas não explicou. Ah, Thiago, queria que tu falasse mais um pouquinho sobre aquilo. Ah, Thiago, então nós fizemos oito, não digo nem perguntas, mas oito dúvidas, né? E aí nós vamos aqui esclarecer, né, muito rápido, porque o nosso tempo é 1 hora só, né? Mas nós vamos esclarecer essas dúvidas para vocês, tá? Então, vamos começar. Vamos começar para a gente tocar o barco, tá? Queria já agradecer também o pessoal do Face, que as minhas visualizações aqui só aumentam. O meu beijo para vocês, tá? Então, a primeira pergunta, a primeira dúvida dos nossos irmãos é como que eu posso interpretar ou ver, né, o ponto riscado. Né? O que quiseram me perguntar? É assim, quando o caboclo chega na terra, tá? A primeira coisa que ele faz é bater cabeça, né? Bate no congar, né? Saúda o cacique que ali está, né? E vai riscar seu ponto. Algumas terreiras riscam no chão, outras têm uma madeirinha que eles riscam o ponto deles. Né? Mas aí como é que eu vou identificar esse ponto? Né? Porque pode chegar lá o Thiago, né, e desenhar qualquer coisa. Né? Pode desenhar uma florzinha com uma bonequinha, vamos supor. Né? Não, gente. O caboclo influencia a mente do médico, né? Ele é uma entidade, então ele influencia, e ele vai desenhar exatamente, né, objetos que representam aquele caboclo, ou seja, um caboclo regido por Iemanjá, tá? Vamos fazer vai ter ou uma lua, ou uma estrela, né? Ou mar, né? Um caboclo regido por Ogum, geralmente espadas cruzadas, Xangô, machadinhas cruzadas. Então, objetos que ali vão determinar a identidade daquele caboclo, entendeu? Juntando em si, tá? Aquele caboclo, então, vai desenhar naquela tabuinha ou no chão, como eu falei, varia de casa para casa, né? Aquela imagem que vai o identificar, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Caboclo 7 flechas, tá? Que é um caboclo que chega em muitas terreiras, tá? São 7 flechas cruzadas, desculpa, 6 flechas cruzadas, né? Normalmente é assim, né? 6 flechas cruzadas assim e uma flecha assim, certo? E uma estrela. Por que a estrela? Porque a estrela em todos os pontos tem uma estrela. A estrela, meus irmãos, é Oxalá. Então, aquele caboclo vem na linha de vem regido e amparado por Oxalá, entendeu? Então, todos os pontos alinhados, tá, tem uma estrela. A estrela sozinha, ela é o símbolo de Oxalá, entendeu? É o que brilha, é o que nos dá a luz. Então, nada mais justo que Oxalá, entendeu? Então, é representado por Oxalá. Ah, Tiago, mas Iemanjá também é representado por uma estrela. Sim, mas ela é representada por uma estrela, tá? E uma lua, tá? Por que a lua? Porque o astro de Iemanjá, o astro físico de Iemanjá é representado como uma lua. E o astro físico de Oxalá é representado por um sol, tá? Só para vocês esclarecerem. Que tem alguns caboclos da linha de Oxalá que fazem o sol como referência também dentro do seu ponto. Então, como interpretar?
Interpretar, quando a gente olha, a gente vai ver, por exemplo, Xangô, uma balança, uma machadinha, de repente uma forma de um rio assim, né? Então ele vai dizer ali quem ele é. Ali ele vai dizer qual é os elementos que ele trabalha, entendeu? Essa é a identidade do caboclo, entendeu? É como nós temos a nossa carteira de identidade, né? O caboclo a gente decifra através. Então não é o médium ali que vai desenhar uma florzinha, uma boneca, não. É o caboclo que vai influenciar o médium através da mediunidade e ele assim vai trazer com ele o ponto, entendeu? Ele vai falar quem ele é e vai riscar o ponto dele. A partir daí ele é um caboclo preparado para dar passe, para dar consulta, tá? Então acho que me fiz entender, né? A segunda questão, que também me abordaram bastante, é o que se coloca dentro da quartinha de Exu, ou de Orixá, ou de Santo, ou de, né? Porque na Umbanda que eu pratico, o caboclo não vai quartinha, tá, gente? Só vai Orixá, tá? E Exu, tá? Exu catiço, né? Porque na Umbanda é Exu catiço, né? E quartinha para Orixá, que é quartinha de louça, tá, gente? Por que é louça? Porque o Orixá é uma energia refinada. Então a gente procura fazer com louça, entendeu? As quartinhas. Mas o que que vai, Tiago? Tem alguma diferença entre Orixá e Exu? Gente, isso varia de casa para casa também. Varia de doutrina para doutrina. Tem gente que coloca a bebida do santo, tem gente que coloca uma pedrinha dentro ali, entendeu? Tem gente que coloca uma guia dentro, entendeu? E o mais comum, o mais acessível a todos, água. Água. Tanto para Exu, quanto para Caboclo, quanto para Guia, quanto para Orixá. Entendeu? A única diferença de Exu é que na quartinha do Exu é de barro. Entendeu? O Exu é barro, tá? O Orixá é louça, tá? Mas aí você vai dizer, tá, mas a Iemanjá no Orixá, ela é assentada no barro. Sim, o Otá de Iemanjá é dentro do alguidar de barro. Agora, a quartinha da Iemanjá, entendeu? Que significa o movimento daquele orixá é na louça, tá? Porque o que, que significa a água para nós? A água significa purificação, certo? A água significa a energização de absorção de elementos negativos, entendeu? Porque às vezes a gente vai trocar a água da cartinha, ela tá meia densa, né? Aquilo ali é energia negativa, tá? E a água significa movimento, ou seja, o orixá está se movimentando, entendeu? Porque vale lembrar que todo o otá de Umbanda, tá? Ele é, vamos dizer assim, achado dentro d'água. Gente, eu vou precisar de 5 segundos que a minha bateria está indo embora. Só um pouquinho que eu vou chamar a pessoa para mim lá pegar meu carregador, tá? Tia, faz uma gentileza rapidinho para mim. Só um pouquinho, meu povo, tá? É que o meu carregador, o primeiro, tá? E eu vou ter que mudar de posição, tá, gente? Porque a minha bateria está indo embora, tá? Só 2 minutos. Um momentinho, tá? Esse aqui, Tiago? Ele mesmo. Obrigado, tia. A gente tem... Pode, claro. Né? A gente tem um auxílio, né? Porque essa aqui eu não vi que a minha bateria estava indo. Entendeu? Então, hoje nós vamos fazer o vídeo de pé. Aí, vocês vão me ver inteiro hoje, tá? Só um pouquinho, meu povo. Tá? Aqui. Ok. Ah, só para me poder botar para carregar. Deu problemas técnicos, né? Problemas técnicos. Tá? Problemas técnicos. Nada que a gente não conserte. Aí. 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 Vamos lá, pera aí um pouquinho, meu povo. Como é ao vivo, né? Ao vivo existe os imprevistos, né? Ah, não é esse. Puta que pariu. Só um pouquinho, meus amores. Que eu falei errado. Tá. Só um pouquinho. 2 minutinhos. Deu errado. Só um pouquinho. Já volto. Fiquem aí. Não saiam.
problemas técnicos, né, gente? Sempre tem. A gente... Me desculpem aos irmãos, certo? Aqui, agora vai. Agora sim, pronto. Agora sim. Deu. Agora sim, meus irmãos, a gente consegue continuar. Tá? Eu peço mil desculpas, tá? Mil desculpas mesmo, certo? Só vou ajeitar aqui para nós. Pronto, que a gente, de uma certa forma, a gente adapta aqui, né? Pronto, primeira vez que deu isso, né? Mas a gente vai, então, concluir o negócio da quartinha, então. Então, falando de quartinha, tá? Então, na Umbanda que eu sigo, na Umbanda que eu trabalho, entendeu? A quartinha, ela é água, entendeu? Por que água? Água, movimento, água, ela retém as energias negativas, água, ela faz com que a gente tenha uma purificação, tá? E sempre é trocado de 7 em 7 dias. Você fecha 7 dias, você vai lá, derrama no verde a sua água e volta a encher a quartinha. Água, que tipo de água? De água mineral? Não, água da torneira mesmo. Tá, gente? Não façam muita, vamos dizer assim, muita coisa. É água da torneira. Tá? Você lá, a água, lava bem lavadinha a quartinha, enche de água e bota do lado do seu santo. Entendeu? Essa é a forma com que eu trabalho. Tá? Deixa eu ver a próxima aqui. Tá. O que fazer quando há uma manifestação de Egum na Umbanda? Bom, aí eu quero entrar em dois assuntos, tá, gente? Porque me perguntaram duas coisas sobre Egum. Tá? Eu tenho até um vídeo aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, sobre Egum. Completo. O vídeo é bem completo. Só que me perguntaram assim, ó. Qual é a diferença entre Babá Egum, tá, e Egum? Tá? Babá Egum na Umbanda nós não temos, tá? Babá Egum na Umbanda nós não temos, tá? Nós temos Egum. O que é o Egum na Umbanda? O Egum na Umbanda é aquele espírito que infelizmente não aceitou a morte, entendeu? Ou seja, não aceitou a passagem, entendeu? Então, ele de uma certa forma fica rondando o nosso convívio, tá? Na Umbanda, nós não é que nós não cultivamos os ancestrais, nós cultivamos, mas de uma forma diferente. Não há um assentamento de ancestral, não há vamos dizer assim, um balé, tá? Para aqueles que sabem o que é balé. Balé é o culto aos ancestrais, é ter o orixá daquele ancestral guardado, né? Ou seja, cultuado, né? Não há na Umbanda. Na Umbanda, quando a pessoa faz a passagem para o mundo espiritual, né? Essa pessoa, então, ela, de uma certa forma, as coisas dela são devolvidas à natureza. Da natureza veio, para a natureza vai. Entendeu? Então, é desvinculado o orixá, o caboclo, o guia, todas essas guias, tá? E até eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É uma pena, porque a gente tem que rasgar, quebrar, nós temos que quebrar as imagens, nós temos que cantar um ponto, né, para aquelas imagens, né, para ser liberado aquele Egum, né. Então a entidade ela não fica presa, ela não fica guardada como no batuque, como no candomblé, que há uma ancestralidade de uma certa forma cultuada. Na Umbanda nós temos terreiros que tem quadros de babás e abás que se foram, mas nada de guia, nada de utensílios usados por esses, entendeu? Tá? Então assim, a gente não faz esse tipo de balé, entendeu? A gente não tem essa... A gente tem o que é o seguinte, a pessoa veio a falecer, veio a morrer, entendeu? A gente pega as coisas daquelas pessoas. Se é de Ogum, a gente vai pra mata. Se é de Ançã, vai pra mata. Se é de Iemanjá, vai pro mar. Se é de Oxalá, vai pra praia. Se é de Chapanã, aí a gente dá um cruzeiro perto de um cemitério e a gente despacha o que tem que ser despachado, entendeu? Eu, Chapanã, gosto muito de fazer entrega de guia, de Egum na mata, tá, gente? Pode também, tá? Por quê? Porque aí não pega aquela energia do cemitério, não pega aquela energia que é mais negativa do que positiva, entendeu? Então eu particularmente gosto de fazer
a entrega de Egum de Chapanã na mata, entendeu? Então, e Chapanã é da terra, então onde tiver terra, Chapanã vai responder, entendeu? Tá? Então, assim, só para vocês entenderem. Então, na Umbanda nós não cultivamos o Egum, ou melhor dizendo, como se diz no Batuque, o Baba Egum, entendeu? Nós não cultivamos. Toda pessoa que vem a falecer na Umbanda, existe um preceito, né? Existe um preceito, e esse preceito, de uma certa forma, qual é o preceito? É pegar aquelas coisas daquela pessoa e levar de volta à natureza, desvincular aquela pessoa, certo? Que a gente pode... Opa, deixa eu só acionar aqui uma pessoa que está pedindo para participar. Aceitar, adicionar. Deu, gente. Tá? Para que aquela pessoa se desvincule daquela toda a evolução espiritual que aquela pessoa passou, entendeu? Aquela pessoa, de uma certa forma, tá? Vai, de uma certa forma, se desvincular quando assim morrer. Então, quem é que faz o desvínculo? O sacerdote, tá? A gente pega aquelas coisas, faz um axé para o orixá daquela pessoa, tá? E, de uma certa forma, vai, então, fazer a desvinculação daquela pessoa, né? Conforme vamos dizer assim, o que aquela pessoa aconteceu com ela, tá bom? Se é na morte natural é de uma forma, se é morte por acidente é de outra forma, entendeu? Existe essa questão também, entendeu? Que não é assim, a pessoa se foi, a gente tem, se foi uma morte traumática, a gente tem que, de uma certa forma, aliviar esse Egum, para que esse Egum não fique sem saber para onde é que ele vai, entendeu? Então, de uma certa forma, tá? A gente tem essa doutrina aonde a gente desvincula e não cultua e não guarda este orixá daquela pessoa. Até porque na Umbanda a gente não faz orixá. A gente firma orixá para aquela pessoa entender que os guias que vão trabalhar com ele são referência de um orixá. Agora, não há feitura de orixá dentro da cabeça. Entendeu? Tá? Bom, vamos para outra pergunta aqui que chegou para mim. Tá meio porque o meu celular estava quase descarregando, então a gente tem que se adaptar, né, gente? Tá? Qual a idade correta para se iniciar na Umbanda? Gente do céu. Assim, gente, eu sou uma pessoa, tá? Eu tenho 44 anos, tá? Mas assim, ó, gente, eu tô na Umbanda, ó, desde que eu me conheço por gente. Tá? Eu conheço essas religiões, claro, mas eu fui batizado quando criança na Umbanda. Sempre fui em terreiro de Umbanda na minha vida. Eu nunca troquei de religião. Eu nunca fiz nenhuma troca, eu vou para o catolicismo. Não, eu sempre tive os orixás e os guias como minha referência de religião. Tá? Isso é uma coisa. Tá? Agora, quando nós falamos de compromisso, quando nós falamos de algo que vai te dar para a tua vida uma responsabilidade, tá? Então eu preciso ter o quê? A maioridade. Tá? Tiago, mas o meu filho já tem visões, tá? Então, mas se faz um serviço para Oxalá, entendeu? Para Oxalá acalmar aquela pessoa, aquele, vamos dizer assim, aquele irmão, tá? Acalmar a mediunidade daquele irmão, tá? Para que quando ele atingir a maioridade, quando ele atingir os 18 anos, né, ou 20 anos, né, a gente possa iniciar ou não, né, porque daí ele vai escolher, ó, eu sou médium, mas eu não quero trabalhar na Umbanda, né, não é a minha praia, tá? Eu sou médium, eu quero, entendeu? Porque, volto a dizer, meus irmãos, todos nós somos médiums. O que nos diferencia é o desenvolvimento ou não da mediunidade, entendeu? Agora, de repente, chegou lá nos 18 anos, por exemplo, a família toda é um bandista, tá? Aí vai lá o fulano, não, eu não quero. A minha religião é outra, ou eu não tenho religião, né? Porque pode acontecer da pessoa também não crer em Deus. E uma coisa, a pessoa não é ateu por não ter religião. A pessoa é ateu por não acreditar em Deus, tá, gente? Isso é uma outra coisa. Agora, o que acontece? Eu tenho que entender o quê? Que a escolha tem que ser a partir da maioridade. Porque senão, daqui a pouquinho,
a gente está iniciando meninos de 12, de 10 anos, e aí o que acontece? Chega lá nos 18, não é aquilo que ele quer, ou não tem o compromisso certo, entendeu? Para poder praticar a religião. E aí fica desesperado, entendeu? Por não saber o que fazer, entendeu? Então, o que acontece? O que nós fazemos? Na minha ótica e na ótica daquilo que eu pratico, tá? Na ótica daquilo que eu pratico, eu digo assim para os irmãos, ó, você tem mediunidade? Tem. Então, espera completar 18 anos, tá? Ou 17, assim, com a autorização dos pais, e começa a frequentar um terreiro, tá? Aí, se você vê que é aquilo que você quer para a sua vida, porque você vai mudar, entendeu? Aí você vai iniciar o processo de entrar para uma corrente mediúnica, tá? Então, são coisas... Então, eu estar frequentando um terreiro é uma coisa, eu entrar para um bando é outra, e a idade que eu tenho que fazer eu sempre digo, depois dos 18. Que daí a pessoa já sabe, eu sei que é o que eu quero da minha vida. Né? Então eu vou fazer dentro do processo, um processo de avaliação dentro de mim e vou, de uma certa forma, né, vou conseguir saber se eu quero ou não. Né? Que é muito... Às vezes a pessoa tem 18 anos, entra para a Umbanda e não é que se decepciona, ela não tem o timbre certo para estar. Ou ela não é aquilo que ela quer. Então a gente diz assim, ó, pensa bem, frequenta o terreiro mais de um ano, faz com que esse terreiro faça parte da sua vida por algum tempo, e aí depois você faz a iniciação ou não. Entendeu? E não vá atrás de nenhum pai de santo, vá atrás de você. Se você achar que é necessário estar dentro de um terreiro, esteja. Se não, não esteja. Entendeu? Por isso existe o livre-arbítrio. O orixá nenhum vai te cobrar se você não iniciar, não. Tá? A cobrança não é que seja uma cobrança. A responsabilidade vem a partir do momento que você bota a guia e você veste o branco. Aí existe uma responsabilidade. Entendeu? Tá bom? Eu acho que eu dei o entendimento certo. Tá? O que acontece com os guias quando há passagem do médium? Tá? Então, isso aí a gente já basicamente respondeu na pergunta passada, mas só para enfatizar. O que acontece com esses guias? Eles somem? Não, eles não somem. Eles continuam sendo os guias. Só que o que acontece? Eles vão ser devolvidos para a natureza, né, como eu falei para vocês agora há pouco, né? E aí o que acontece? Aqueles guias vão esperar um novo médium, tá, para se reestruturar dentro daquele médium novo que vai estar recebendo eles com muito amor e muito carinho. Entendeu? Então, a coroa daquele, por exemplo, há uma coroa de Oxum, Xangô, certo? De Ajuntó, tá, gente? E aí vamos supor que tem um caboclo, a pessoa vem a falecer. Aquelas entidades, elas não vão sumir, elas existem. A entidade é imortal. O que vai sumir? O médium que trabalha com essas entidades. Tá? E aí o que acontece? Essas entidades vão aguardar que nasça ou inicie na Umbanda alguém com esta coroa, certo? Que vai fechar, né? E aí vão se inserir dentro daquele médium. Tá? Aí você não pergunta, Thiago, mas pode ser da família? Não, nem sempre, entendeu? Nem sempre, entendeu? Porque qual é o fundamento da Umbanda? Para você saber seu guia? É trabalhar. No caso, exercer a mediunidade. Né? Então, quando eu exerço a minha mediunidade, entendeu? Quando eu faço uma sessão de desenvolvimento, tá? É que eu vou saber meus guias. Então, para o Thiago é uns guias, para o fulano é outro guia, tá? Aí vamos supor que o fulano venha a falecer. Aqueles guias até pode chegar em alguém da terreira para, né, para contemplar, mas ele só vai se firmar, vamos supor assim, num próximo médium que tenha ou parecida ou a mesma coroa daquele que estava na Terra. Entendeu? Tá? Então que fique bem claro isso. Não há herança mediúnica nesse ponto não há herança mediúnica. A herança mediúnica ela pode vir, tá, de um pai ou mãe que o caboclo ou o orixá podem ascender para o mesmo, para o filho ou para a filha, entendeu? Agora, herança mediúnica de alguém
que faleceu e que passa para alguém, isso não existe. Nem que seja marido e mulher. Tá, gente? Não existe isso. Tá? Vamos ver. Tá? O que nós temos mais? Tá. O tamboreiro tem que ser iniciado? Essa pergunta me chega quase todo dia, meus irmãos. Quase todo dia eu respondo isso. Tiago, eu gosto de tocar tambor, eu sei todos os pontos de umbanda, eu me comprometo a aprender, vou na internet, sei bater o tambor, eu preciso ser iniciado na umbanda? Existem duas respostas, tá, gente? Existem duas respostas. Tá? Sim e não. Tá? Sim, porque de uma certa forma você vai ter que tomar o axé do tambor. Tá? Você vai fazer uma obrigação de tambor. Tá? Para você. Tá? Não é pro tambor, é para você. Você tem que tomar um axé, um amaci com as ervas, tá? Para que você possa ter, de uma certa forma, orientação espiritual para você poder tocar para aquela entidade responder. Tá bom? E não quando se trata de dizer que você precisa estar na corrente mediúnica dentro do processo de, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Tá? Tem gente que é só tamboreiro. Tá? Só tamboreiro. E nunca fez um processo. É difícil, tá? Mas tem gente que só é tamboreiro. Tem gente que é só médium de trabalho. Entendeu? E aí fica só no médio. E de vez em quando arrisca um ponto. Meu caso, Tiago de Iemanjá. Eu tanto sou médium de trabalho, quanto toco tambor. Tá? Eu me divido em dois. Entendeu? Às vezes eu tô lá tocando e aí a entidade vem. Entendeu? Como às vezes a entidade não vem e eu toco a gira inteira. Então, vale muito do que assim, ó, façam uma reflexão comigo. O telefone não toca daqui para lá. O telefone toca de lá para cá. Entendeu? Então, eu tenho que entender que a minha entidade, o meu caboclo, o meu guia, entendeu? É que vai dizer, não, Thiago, a partir de hoje você vai ser médium de consulta. Médium, você vai largar o tambor e vai trabalhar com a consulta. Não, Thiago, a partir de hoje você vai trabalhar com tambor, mas vai incorporar de vez em quando para afinar a sua mediunidade. Entendeu? E tocar é um dom, né, gente? Tocar alguma coisa, ou tocar um AG, tocar um tambor, é um dom. E esse dom é dado por quem? Por eles. Então a gente tem que dizer assim, que o tamboreiro, ele pode ser um médium, sim, todos são. Mas que ele vai desenvolver, ele é mais difícil o desenvolvimento dele, porque ele vai estar no tambor. Tá? E aí vão me perguntar assim, tá, Thiago, o tamboreiro pode ser cacique de terreiro? Pode ser zelador. Entendeu? Porque ele vai, se ele iniciar na Umbanda para com o seu orixá, para com os seus guias, entendeu? Ele vai, a normalidade da coisa é que ele vai passar por 7 anos e vai ter o seu trabalho voltado para orientar as pessoas, entendeu? Mas ele pode, de vez em quando, sentar na cadeira lá e bater seu atabaque. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, o tamboreiro, ele, de uma certa forma, ele se inicia como tamboreiro, né? Mas se a entidade não puxar ele, né, ele vai ficar tamboreiro. Se a entidade puxar ele, aí ele vai, de tamboreiro, vai ficar médium de trabalho, e aí de vez em quando ele pega no tambor, não tem problema nenhum. Vamos para mais uma dúvida, gente. Tá? Vamos para mais uma dúvida. Hoje, nosso vídeo, um pouquinho diferente, porque a nossa bateria do celular quase nos deixou na mão, né? Então a gente está fazendo uma espécie de vídeo de pé. Tá bom, gente? Tá? O sacerdote. Aí me perguntaram assim, ó. O sacerdote tem que ser médium? Tá? O sacerdote tem que ser médium? Gente, isso é óbvio. Né? Você só chega ao posto de sacerdote, de zelador de Umbanda, se você se iniciar na Umbanda. Você não existe um caminho paralelo, entendeu? Não existe assim, eu sou um bandista, gosto muito da Umbanda, faço minha Umbanda, tenho meus orixás, minhas coisas, e nunca fiz uma gira.
e nunca dei um passe e nunca fiz um trabalho. Não, gente, não é. Não, assim, você só aprende a fazer, desculpa, você só pode ensinar aquilo que você aprendeu. Como é que você aprende? Você aprende através dos 7 anos, através de vários tempos. Então, o sacerdote, ele é médico. Agora, se vocês perguntarem assim para mim, tá? Se vocês perguntarem assim para mim, Tiago, o sacerdote trabalha? Aí é outra resposta. Porque o sacerdote, muitas vezes, não incorpora e fica coordenando, tá, a gira que está sendo desenvolvida. Ou ele incorpora, dá o passe dele conforme as fichas distribuídas. Tá? Eu estou falando daquilo que eu aprendi, tá, gente? Aquilo que eu conduzo. Tá? Dá o passe, desincorpora e fica observando conforme as entidades estão trabalhando. Entendeu? Tá? Agora, ele é e vai ser sempre um médium. Ele não pode ser um leigo, muito ao contrário, ele tem que ser um estudioso, tá? E ele não pode ser uma pessoa que não conheça e não saiba como incorporar. Até porque como é que ele vai, vamos dizer assim, chegou um egum na casa, é o sacerdote quem vai tirar. Quer dizer, é o sacerdote não, é o guia do sacerdote. Então ele automaticamente tem que estar com a entidade dele em terra, entendeu? Tá? Então todo sacerdote é médium. Tá? Só que a diferença é que alguns, né, incorporam mais, outros incorporam menos. Mas todos incorporam. E o desenvolvimento é feito pelo guia do sacerdote. Então o sacerdote é obrigado a incorporar. Entendeu? Vamos lá. Eu sou iniciado na Umbanda. Troco de terreiro. Né? Perco tudo que eu fiz. Quer dizer, tipo assim, gente, eu tenho, vamos supor assim, eu comecei num terreiro lá, fiz 3, 4 anos de obrigação. Né? Fui lá, fiz de obrigação, tudo certinho. Né? E aí, por uma razão ou outra, né, eu me desentendi no terreiro, ou o terreiro ficou muito longe, eu não consigo ir, e eu digo, eu preciso sair. Né? Vou perder aquele tempo de Umbanda? Depende do que o seu sacerdote vai lhe dar quando você sair, tá? Eu sou de uma vertente, tá? Que eu acho assim, ó, que eu cuido do seu santo, tá? Eu cuido da sua obrigação. No momento que você quiser sair, a obrigação não é minha. O axé que está ali não é meu. Não fui eu que paguei a quartinha, não fui eu que paguei a imagem, não fui eu que colhi o altar, não fui eu que sentei a erva, é seu. Então o que se faz? Claro que isso depende muito da convivência com o sacerdotismo. Né? Então eu entrego tudo aquilo para aquele irmão, né? E aquele irmão faz daquilo que achar melhor. Né? Agora, se ele disser para mim assim, ó, não, Tiago, eu não quero mais Umbanda na minha vida. Então a gente devolve para a natureza. Tá? Como eu expliquei agora há pouco atrás. O orixá que vem da natureza volta para a natureza. Entendeu? Tá? Agora, se ele vai fazer se ele ir para uma outra casa, porque eu acho assim, ó, gente, não é feio, tá? Não é feio a pessoa chegar e dizer para o sacerdote assim, olha, meu babá, eu não estou mais querendo ficar aqui. Eu quero mudar de casa, tá? Por N motivo. Aí o sacerdote diz, então, tudo bem, no meu caso, tá, gente? Tá? A gente vai fazer um preceito onde você vai levar suas coisas e você encaminha as suas coisas para o próximo babá. Como ele vai fazer, como ele vai estruturar as suas coisas, bom, aí é com ele, entendeu? Não é um desvínculo do orixá, não é um desvínculo do caboclo. É uma saída daquele caboclo daquela casa, entendeu? E aí ele vai encaminhar. Agora, sabe, eu fico, às vezes, triste, é que alguns babás fazem assim. A pessoa saiu, pega aquilo e despacha. Mas não é dele. Né? Não é dele. A não ser que a pessoa não venha buscar. Aí o que você faz? A gente entrega de novo na natureza. Não tem... Mas não joga fora, porque eu já vi gente jogando fora. Eu já vi zelador de santo, tá?
Eu presenciei. Zelador de santo, a pessoa nunca mais veio aqui no meu terreiro. Ou é fora. Não, gente. Tá botando a energia fora. Tá botando aquilo que eu acredito fora. Tá? Então não. Né? A gente diz assim pra pessoa, ó, não tá mais afim, não quer mais, vamos despachar na mata. No caso de orixá de mata. Vamos despachar na água, no caso de água. Né? Ah, não, mas eu quero mudar de casa. Então tá, então tu faz o seguinte, tu pega tuas coisinhas, tá? A gente comunica ao orixá que a partir de agora ele está por conta dele, né? A gente não tem mais nada que ver, né? E a gente entrega. É mais bonito, é menos estressante, né? E é o certo, né? Então, tá? E aí, tá, Thiago, então eu peguei minhas coisas. Saí do terreiro do fulano, fui pro terreiro do ciclano. Eu perdi aquele espaço de tempo, é aí que eu volto a dizer para vocês, depende muito de casa para casa. Na minha concepção, Thiago de Iemanjá, não. Você fez 5 anos de obrigação. Aquelas obrigações estão valendo. A não ser que você fez 5 anos e daqui a pouquinho passa 10, 20 anos sem fazer nada para o seu santo. Aí não, aí parou. Né? Aí você parou no tempo. Mas se você saiu, passou um mês e entrou para uma nova casa, tudo aquilo que você fez continua. Entendeu? E vai continuar para que daqui a 7 anos você consiga fazer seu cacique mesmo, tá? Ser cacique, entendeu? Então, não para, entendeu? Só congela, entendeu? Agora, se ficou mais de 10, 11, é uma coisa muito grande, um tempo muito espesso, aí, o que determina isso? Quem é que determina isso? É o jogo de búzios, tá? Ah, mas a minha terreira não tem búzio. O que eu faço, Thiago? Eu tenho que chamar o cacique da casa e o cacique da casa vai dizer se ele continua com a obrigação ou se ele tem que zerar e fazer uma obrigação nova. É simples, entendeu? É simples, gente, entendeu? Então, o cacique da casa ou a mesa de jogo, tá? É que vão determinar se o irmão vai estar ou não, né, refazendo ou continuando com aquela obrigação, entendeu? Muitas pessoas começam do zero de novo. Outras pessoas mantêm aquela obrigação, porque vamos supor, você saiu da casa lá, tá? Vamos supor que naquela casa lá você era do Xangô, tá? Mas aí o seu caboclo que chega na outra casa é o Ogum, tá? Vamos supor. Aí o zelador diz que você é do Ogum, entendeu? Não, às vezes não tem jogo, tá? E com jogo é mais o orixá não muda, entendeu? Então o que acontece? Você vai atender pelo Ogum. Aí cabe você também querer ou não. Entendeu? Eu uma vez, deixa eu contar uma passagem para vocês bem rapidinho. Eu uma vez estou num lugar, né? Eu não era ainda, eu não era pronto, né? De Umbanda, né? E a pessoa, não, porque tu é do Xangô, porque tu tem um Xangô e uma Oxum. Tudo bem, né? Eu aceito qualquer coisa, né, gente? Eu digo assim, não, religião eu não discuto. Eu discuto os religiosos, mas não a religião, tá? Só que antes disso, eu já tinha jogado 3 vezes e tinha dado Iemanjá na minha cabeça, né? E o meu caboclo tinha respondido que a minha cabeça era da Iemanjá. Ele era só um caboclo que chegava na permissão de Iemanjá. Tá, gente? Então, né? Então, quer dizer assim, eu não vou. Aí ele, tu tem que entrar pra minha casa, não sei o que. Eu digo, olha, tá bom, né? Né? E aí vai entrar, não, no momento eu não é o que não é o que eu estou precisando, entendeu? Porque assim, gente, orixá não é roupa que a gente troca todo dia. Orixá é um só. Quando a gente nasce, a gente ganha o dom de ter um orixá, né? E esse dom tem que ser respeitado, entendeu? Então a gente não pode, de uma certa forma, porque eu vou para casa do fulano, eu tô de algum, para outra casa do ciclano, eu sou do chapanã. Não, gente, calma aí, entendeu? Você nasceu de algum, você vai morrer de algum, entendeu? Você nasceu de Xangô, você vai morrer de Xangô. Você não muda. O que pode acontecer é algum caboclo ou cabocla
se manifestar dentro daquela casa que ainda não tinha se manifestado. Isso pode acontecer. Agora, a essência, a raiz da energia, ela não muda, entendeu? Porque a raiz da energia está dentro de você. E ela se chama orixá, se chama energia de nascimento. Você nasceu só uma vez, né? Então a gente tem que, com calma, a gente tem que analisar isso bem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós. Aham. Uhum. Tá. Tá. Deixa eu ver aqui. Então é isso aí. Respondendo todas essas perguntas. Nós vamos fazer outras, tá, gente? Outras e outras perguntas nós vamos fazer, tá? Então, assim, gente, antes de encerrar, né? Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Tudo é visto, tá, né? Então, assim, gente, o que que acontece? Então, sobre tudo isso, o que que eu quero deixar um resumão sobre isso? Fundamento, a gente pode até fazer diferente, tá? O Thiago faz de uma forma, o fulano faz de outra forma, o ciclano faz de outra forma. Mas a base, a base do fundamento, ela é igual. É que nem água na quartinha. Água na quartinha, isso é mais antigo do que... Entendeu? Então, é água na quartinha. Entendeu? Quartinha é água. Entendeu? As variações, elas variam de cada casa para cada casa, porque daqui a pouquinho tu vai colocar a cerveja preta do Xangô, porque tu foste orientado assim. Mas o fundamento antigo, o primeiro fundamento, é água. Tá? Então, o fundamento a gente não discute, a gente cumpre, entendeu? Variações existem? Existem. Mas a gente tende a preservar o mais correto possível para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma evolução espiritual e uma evolução da religião mais completa, entendeu? Tá? Só um adendo que eu não expliquei para vocês, que eu disse assim, que quando a pessoa vem a falecer, a gente quebra imagens, quebra tudo. Tá? Exu também, tá, gente? A gente não fica com Exu de morto em casa, tá? A gente entrega tudo. Exu a gente entrega no cruzeiro, na encruzilhada, ou no cemitério, conforme o Exu, conforme a demanda daquele Exu, tá? Mas se entrega tudo, mas não se fica com nada, tá? Não é que nem no Batuque e no Candomblé, que se tem uma, vamos dizer assim, um culto à ancestralidade daquela forma, tá, gente? A Umbanda também cultua a ancestralidade, mas de uma forma diferente, que tu homenagear aquele cacique com um quadro, tu homenagear aquele cacique preservando a imagem daquele caboclo, daquele cacique, entendeu? Agora, orixá e de uma certa forma as guias, as coisas pessoais daquele irmão, aquilo a gente tem que despachar, aquilo a gente tem que... E até é triste, como eu falei para vocês, porque a gente quebra, a gente estoura a guia daquele irmão, porque não pode entregar nada vamos dizer assim, nada inteiro, né? Porque a gente está desvinculando, né? Não é nada demais que se faz, né? Mas é triste porque a gente a gente demora para conseguir uma dessa, né? E aí, infelizmente, a gente tem que rasgar, tem que quebrar, porque não pode ter nada do irmão, aquilo ali não pertence mais àquela umbanda, né? Tá? Então, assim, gente, o que eu quis trazer hoje para vocês aqui, essas perguntas e essas dúvidas sempre chegam para mim. Olha, eu vou dizer para vocês assim, de 90%, desculpa, de 100%, 10% me perguntam, o que vai na quartinha? Se a pessoa falecer, eu preciso, a idade certa para mim entrar na Umbanda. Então, sempre tem. Então, eu disse assim, não, vou reunir essas coisas, tá? E vou trazer para os meus irmãos uma explicação plausível, entendeu? Para que isso se torne uma coisa mais, né, generalizada. Vocês podem também, gente, embaixo do vídeo, né, comentar e dizer assim, Tiago, eu quero que você me explique sobre isso, sobre aquilo outro. Tá? A gente vai buscar, a gente vai trazer a nossa opinião, e aí vocês, obviamente, vão usufruir e vão entender e vão assimilar conforme a necessidade de vocês. Tá? Bom,
gente, eu quero agradecer todos os que viram hoje o nosso trabalho, os que vão ver mais a gente. Quero dizer que setembro está aí, né? E que o jogo de Búzios, a agenda está aberta, tá? Porém, 2 dias que não estarei jogando. No dia 27 de setembro e no dia 30 de setembro. Por que eu não jogo nesses 2 dias? 27 de setembro, nossos IBGs, né? Dia 30 de setembro, o Pai Xangô. Então, nesses 2 dias, não há agenda aberta. Só nesses 2 dias, tá? Então, você marca, né? E aí você pode jogar. Por exemplo, se marcar, por exemplo, ligou dia 28, tá? Quer marcar para o dia 1º? Não tem problema nenhum. Só não dia 30 e não dia 27, por causa dos IBGs e de Xangô. Tá bom, meus irmãos? Eu quero, antes de encerrar, quero pedir desculpa pelo início do vídeo, porque foi meio conturbado, né? A gente teve um problema técnico, né, de falta de bateria, né? Mas a gente, de uma certa forma, conseguiu sanar, né? E conseguiu trazer esse vídeo. Eu não quis cancelar e começar de novo, tá, gente? Eu disse, não, vou sanar, eles vão entender, e a gente conseguiu sanar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham apreciado o que nós falamos aqui, tá? E um bom final de semana para vocês, início de semana, tá? Fiquem com o Papai Oxalá, com a Mãe Manjá, e que vocês possam, né, me desculpar de novo pelo início do vídeo, né? E agora nas próximas eu vou checar a bateria, né? Porque foi um erro meu de não ter checado ali a bateria, porque o vídeo consome, e aí a bateria estava 15%, e aí se eu não fizesse o que eu fiz, né, a live não ia sair totalmente, tá bom? Meu beijo, o meu saravá, e até semana que vem, se Deus não quiser, e Ele há de querer.